Fala tropa, tudo belezinha? Beto Alone na área para mais um Rock and Roll. Estamos conectados. Esse quadro aqui do canal que eu explico para vocês como bandas aparentemente distintas estão conectadas. O rock and roll tem muito disso, né? De coincidências e conexões. E no vídeo de hoje a gente vai começar com a banda Def Leppard. Pois é, garotinho. O nome original da banda, formado por Joey Elliott no vocal, Rick Savage no baixo, Pete Williams, Steve Clark nas guitarras e Tony Cannon na bateria, na verdade foi Atomic Mass, que mais tarde mudaram para Def Leppard, ou Leopardo Surdo, e finalmente ficou o Def Leppard que nós conhecemos, né? Em 1979, a banda se estabilizou com Rick Allen na bateria e iniciou uma série de shows profissionais. Um single foi lançado de forma independente e a boa repercussão levou a um contrato com a Phonogram e a gravação do primeiro álbum, On Through the Night, de 1980. No princípio, a sonoridade da banda era metal clássico inglês, o que a leva a ser considerada, junto com Iron Maiden e Saxon, uma das bandas criadoras da chamada New Wave of British Heavy Metal. Rapidamente, porém, passariam a compor músicas mais voltadas para o mercado de hard rock americano, o que levou a popularidade da banda a declinar rapidamente entre os fãs de heavy metal. O álbum High and Dry, de 1981, já confirmava essa mudança. O guitarrista Pete Williams foi demitido da banda por ser um alcoólatra e substituído por Phil Collen. O Pyromania, o álbum de 1983, foi na época seu maior sucesso comercial até então. Em 1984, aconteceria o fato que viria a marcar a carreira da banda. O baterista Rick Allen sofreu um grave acidente de automóvel em que perdeu o braço. Pois é, um baterista que perdeu o braço, garotinho. Embora a alternativa óbvia fosse abandonar a banda e a carreira musical, Rick teve força de vontade e apoio suficiente para menos de 2 anos depois estar novamente tocando com o Def Leppard. Pois é, com uma bateria feita especialmente para ele, com controles eletrônicos que permitem que execute grande parte do trabalho com os pés. Embora não seja um baterista excepcional, que na verdade não era nem quando tinha os 2 braços, Rick Allen se adaptou perfeitamente à sua nova maneira de tocar. Após mais de 3 anos sem gravar em virtude do problema de Allen, o álbum Histeria, de 1987, se tornou um sucesso imediato. O acidente aconteceu em dezembro de 84 e com isso a banda teve que cancelar a sua participação no primeiro Rock in Rio, que aconteceu em janeiro de 85. E no lugar do Def Leppard, a organização chamou a banda do David Coverdale, o White Snake, garotinho. Logo que saiu do Deep Purple em 1976, David Coverdale não perdeu tempo e no mesmo ano criou seu projeto solo que lançou David Coverdale's White Snake. O segundo álbum desse projeto, North Winds, de 1977, foi produzido por Roger Glover, que também foi baixista do Deep Purple. E em 1978 saiu o álbum considerado de estreia do Whitesnake, o álbum Trouble. No ano seguinte, Jon Lord, que havia saído do Deep Purple, juntou-se à banda e na sequência vieram Love Hunter, de 1979, Red and Willing e Live in the Heart of the City, ambos em 1980. Em 84, Whitesnake lançou o disco Slide It In, considerado por muitos como um dos melhores trabalhos da banda, e foi durante essa turnê que passaram 2 noites pelo Rock in Rio de 85, marcando para sempre a história do rock and roll. Nos anos 90, Coverdale decidiu fazer uma pausa com os trabalhos do Whitesnake e depois surpreendeu a todo mundo com um novo trabalho, junto com o Jimmy Page, ex-Led Zeppelin. Coverdale Page foi lançado em 1993 e agradou muita gente ao redor do mundo, menos o ex-companheiro de banda de Page, o Robert Plant. Robert Plant, que é o eterno vocalista do Led Zeppelin, não é nada fã do trabalho de Coverdale e em diversas entrevistas o chama de David Cover Version, se referindo ao fato de que David copia o jeito de Plant de cantar. Inclusive, durante o trabalho Coverdale Page, muitas pessoas também fizeram essa comparação. Em 1991, Robert Plant era uma das atrações confirmadas do Rock in Rio 2, mas infelizmente teve que cancelar de última hora.
e em seu lugar chamaram o garotão Billy Idol. Billy Idol é o nome artístico do punk rocker William Albert Michael Broad, que nasceu em Middlesex, Inglaterra, no dia 30 de novembro de 1955. Iniciou sua carreira musical como integrante do Bromley Contingent, um grupo de seguidores dos Sex Pistols, que incluía membros do The Clash e os Sixers and the Benches. Billy uniu-se a Tony James, que depois foi para o Sigue Sigue Sputnik Sisters of Mercy. Ambos faziam parte da primeira formação da lendária e famosa banda punk Chelsea. Logo depois deixaram o Chelsea e formaram a banda Generation X, cujo nome veio de um livro sobre a cultura rock da juventude dos anos 60. O Generation X, que além do próprio Idol na guitarra e vocal, trazia Tony James no baixo e John Towell na bateria. Estourou em Londres em 1979 e após 3 discos lançados, o grupo acaba em 1980 e já no ano seguinte, Billy Idol resolve investir em sua carreira solo. Mudou-se em definitivo para os Estados Unidos e ao lado do respeitadíssimo guitarrista Steve Stevens, lançou grandes hits como Dance With Myself, Money Money, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flash for Fantasy, Sweet 16, entre outros. No decorrer da sua extensa carreira solo, Billy Idol trabalhou com diversos músicos e entre eles vale destacar o baixista Kenny Aronson, que tocou na banda Dust. O Dust foi uma grande banda americana na década de 70 e foi uma das primeiras bandas de ninguém mais ninguém menos que Mark Ramone, um dos bateristas do Ramones. O Ramones foi uma banda que tinha tudo para dar errado. 4 sujeitos maltrapilhos, sem muitas perspectivas na vida, que mal sabiam tocar o básico dos seus instrumentos e cheios de problemas. O mais estranho de tudo é que deram certo, e deu muito certo. A banda se tornou uma das mais amadas do rock e com um legado que ultrapassa gerações. Criando um estilo próprio e influenciando diretamente na criação do punk rock, o Ramones é uma das bandas mais importantes para a história do rock and roll, e isso é inegável. A banda teve diversos bateristas e entre eles o Mark Ramone, que entrou no final dos anos 70 e depois foi substituído por Rich Ramone, mas acabou voltando à banda em meados dos anos 80. No Rock in Rio de 2013, Mark Ramone foi uma das atrações do palco Sunset, tocando junto com Michael Graves, ex-Misfits. Nesse mesmo festival, Mark fez uma participação no palco Mundo, tocando bateria junto com The Offspring. O Offspring teve início lá em 1984, na cidade de Huntington Beach, Califórnia. Os colegas de classe Dexter Holliday e Greg Clisson deram início à banda que se chamava Manic Suicidal, mas em 1985 o grupo decidiu por trocar o nome da banda para The Offspring, como é conhecida hoje mundialmente. The Offspring foi o primeiro álbum da banda que foi lançado em 1989 pela gravadora independente Nemesis Records e vendeu 3.000 cópias. Em 1994, a banda lançou o Smash, que garantiu a marca de 4º lugar dos 200 álbuns mais vendidos da Billboard daquele ano, considerado o maior número de vendas de um álbum lançado por uma gravadora independente. Uma outra marca importante da banda veio no final dos anos 90 com o disco Americana. Isso porque nesse álbum contém a faixa Pretty Fly for a White Guy, e esse single foi disponibilizado em MP3 para download pela própria banda e é considerado por muitos como a música mais baixada da história da internet. E tem algo muito peculiar nessa música, que é a primeira frase, aquela frase que abre a canção. Trata-se da introdução que diz Gunter Glibbering Glauchen Globen, que significa nada, absolutamente nada. Essa frase é uma tentativa de imitar a língua alemã, usada apenas para substituir o 1, 2, 3, 4, para começar a música. E da onde foi que saiu esse Globen Glibbering Glauchen Globen? Na verdade, esse trecho foi retirado da música Rock of Ages, do Leopardo Surdo, justamente o Def Leppard, que foi aonde a gente começou esse vídeo, garotinho. Pois é, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal também e segue lá nas redes sociais, Beto Alone!